Salve, salve, galera! E aí? Tudo suave na nave? Tudo tranquilão? Então, vamos agora fazer o nosso resumão da nossa aula. Essa aula que falou da questão do Brasil, a população do Brasil, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor, vamos lá. Sem mais delongas, aula 8.2, galera. O crescimento da população brasileira. Olha só, hoje temos aí uma população de 203 milhões 62.512 habitantes, ok? Isso em milhões, olha só. E nós temos aí esse gráfico que mostra a nossa população desde 1940 até 2022. Vejam só que nós passamos por um processo de crescimento populacional muito grande, até lá meados da década de 60 para 70, ok? E agora estamos tendo declínio nesta população. Então, né? Vocês lembram quando a gente falou da população mundial? Isso não pode sair da sua mente. Olha só, o que não pode sair da sua mente, professor? É o seguinte, não pode perder o contexto mundial. O Brasil vai ser um reflexo também dele. Como assim, professor? Vocês lembram que eu falei lá na aula passada que teve a Revolução Industrial, não é isso? Então, a Revolução Industrial, falei para vocês que ela mudou o modo de ser, o modo de agir, o modo de viver das pessoas, beleza? Isso, obviamente, também vai acontecer aqui no Brasil, ok? Lembram que o Brasil ele era considerado um país de jovens, não é isso? E nós não somos mais um país de tão jovens assim. Olha só que interessante. Então, o Brasil vai se industrializar também. O Brasil também passou por esse processo de industrialização, que ocorreu muito mais tempo nos países lá da Europa, Estados Unidos, Japão, etc. Vai acontecer o que nesse contexto? Nesse contexto, a gente vai deixar de ser rural para ser urbano. Nesse contexto, a mulher também entra no mercado de trabalho. A questão do trabalho formal, a questão do emprego, a questão da educação, a questão do conhecimento vai influenciar também na população brasileira, nesse perfil da população brasileira ao longo do tempo. Beleza? Vamos juntos, já começou nosso resumão, vamos lá no quadro, vamos lá. Então você pode ver que ao longo dos anos começa a haver um declínio da população brasileira, ok? Então o crescimento anual no Brasil ele vem decaindo, ok? Embora nós tenhamos um aumento no número total de habitantes, ok? Então, em um determinado momento, esses números o Brasil vai estar envelhecendo de fato, porque esse crescimento anual está em declínio, beleza? Isso vai refletir lá nos próximos anos. Bacana? Olha só, Centro-Oeste é a região que mais cresce. População nas grandes regiões em milhões de habitantes. Aí a gente fez um comparativo entre 2010 com 2022. Vimos que em cada 100 habitantes no Brasil, 69 vivem no Sudeste,
ou no Nordeste. Beleza? Então, galera, olha só, região Sudeste, em 2010, 80, agora são 84, quase 85 milhões de habitantes. Nordeste também cresceu em relação a 2010. O azul, 2022, vermelho, 2010, beleza? Então, Nordeste também cresceu. Sul, de 27 para 29, quase 30 milhões. Norte, de 15, quase 16, né, para 17 milhões de habitantes. E o Centro-Oeste, de 14 para 16 milhões. Aí a gente consegue ver em números proporcionais que o Centro-Oeste, né, realmente é a região que mais cresce no Brasil. Esse processo acelerado foi contínuo, como nós vimos, né, até lá na década de 60, quando o crescimento populacional brasileiro atingiu o seu ápice, né, o seu apogeu, com taxas médias de crescimento de quase 3% ao ano. Então, vejam aqui, ó, 1940, 1,49, 1950, 2,39, 1960, 2,99, e depois começa o declínio gradativo, ok? E a taxa de crescimento populacional do Brasil de 2013 a 2019. Há essa variação aí também do crescimento populacional do Brasil, que está tímida, né? Não chega a 1%. Isso vai refletir também na questão da nossa população, que teve um ápice em decréscimo lá meados de 2016, 2017. E a taxa de fecundidade, né? Essa taxa de fecundidade que está relacionada à mulher, a questão da mulher no mercado, essa questão de a gente ver que esta mulher tem cada vez menos, opta, né, por ter menos filhos. Essa taxa de fecundidade está relacionada à quantidade de filhos por mulher no seu período fértil da sua vida, não é isso? E agora nós estamos, por esse modo de viver urbano industrial que a gente tem, as mulheres cada vez mais optam por não ter filhos. É isso? Isso vai gerar um problema lá no futuro. É isso? Distribuição de números de filhos por mulher. Olha só, lá em 2004, 23%, 3 ou mais filhos. 36% não tem filhos. E 39%, 1 ou 2 filhos. Já em 2014, 3 ou mais filhos continuou caindo. Olha só, 3 ou mais filhos, 2014 continuou caindo, de 23 para 19. Não tem filhos, aumentou para 38,6. 1 ou 2 filhos aumentou para 41,9. E a evolução da taxa de fecundidade, vejam só como também vem caindo ao longo dos anos. A taxa de fecundidade é essa quantidade de filhos por mulher. Então, galera, estamos num gráfico em queda, ok? Taxa de fecundidade do Brasil em queda, beleza? Enquanto no Brasil a taxa em 2018 era de 1,77, a média mundial estava em 2,5. Então, é aquela situação que nós falamos. O Brasil, daqui a pouco, vai passar por um processo também de envelhecimento da população. E essas situações se dão, está aí, ó, novamente falando sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, esse nível de escolaridade que ela tem, que ela passou a ter, que ela passou a ter um maior esclarecimento e a opção de cada vez mais estudar.
para melhorar sua qualificação profissional para estar nesse mercado de trabalho. Obviamente que muitas delas vão utilizar métodos anticoncepcionais, beleza? Aumento do custo de vida. Então é difícil criar um filho hoje. É difícil dar educação, saúde, alimentação e lazer. Isso tudo vai fazer com que haja a redução da taxa de fecundidade, ok? Então, o Brasil, ele é considerado um país de adultos em processo de envelhecimento, beleza? Então, a gente já foi um dia considerado país de jovens, agora já estamos sendo essa transição e já para uma população de envelhecimento, beleza? Faz a tua atividade aí que daqui a pouco a gente corrige. Tchau. Salve, salve, galera! E aí, tudo tranquilão? Tudo suave na nave? Fizeram aí de boa? Beleza, vamos lá ver se você acertou? Vamos lá, meu diretor, vamos no quadro. Questão 1. A partir da década de 80, o Brasil ingressou naquilo que se qualifica como transição demográfica. Isso passou a ocorrer em função de alguns fatores a saber. 1. Elevação das taxas de densidade demográfica. 2. Diminuição intensiva dos índices de natalidade. 3. Aumento da expectativa de vida. 4. Manutenção das taxas de fecundidade. 5. Inversão gradativa da pirâmide etária. Beleza, aí vamos lá, o que pede na questão? Estão corretas as alternativas A, 1 e 3, B, 2, 4 e 5, C, 1, 3 e 4, D, 2, 3 e 5, ou letra E, 1, 2 e 4. Beleza, olha só, está querendo saber quais que estão corretas, né? Olha só, a partir da década de 80, o Brasil ingressou naquilo que se qualifica como transição demográfica. Isso passou a ocorrer. Se é uma transição demográfica, vai ter uma elevada taxa de densidade demográfica? Não, então isso aqui vai estar errado. Beleza? Então vamos cancelar o que tem a 1? Vamos lá. Ó, 1, morreu a A, morreu a C, já morreu a E também. Ó. Agora olha aí como ficou fácil. Só matando uma, meu querido. Já fica a super dica do professor Jorge. Identificou uma errada, já sai cancelando. Isso você leva para a sua vida inteira, isso aí, hein? Inclusive para o concurso do Enem. Vamos lá agora. Vamos ver a 2, se está correta. Vamos lá. A diminuição intensiva dos índices de natalidade. Isso aqui está certo. Beleza? Então, vamos a 3. Vamos ver se a 3 está certa. Aumento da expectativa de vida. Aumento da expectativa de vida. Isso aqui também está certo. Beleza? Vamos lá ver o que não tem 2 e 3? Opa! O que não tem é 2 e 3, né? 2 e 3. Ó, a 3 está certo, então não pode ser a B. Só pode ser a D, ok? 2 e 3 está somente na D. Olha só como é fácil pegar esses macetes aí. Só pega esse macete aí que você consegue fazer questões de vestibular e Enem, ok? Vamos para a próxima. Parabéns aí a todo mundo que acertou. Questão 2. A generalização da transição demográfica para um número crescente de países, independentemente de seu desenvolvimento econômico, vem reforçando a ideia da velocidade maior dessa transição quanto mais tarde ela se inicie. Não está suficientemente claro, no entanto, se a velocidade é maior ou se os patamares mais elevados das transições mais recentes resultam em reduções mais drásticas das taxas em curto espaço de tempo. Vamos lá, o que pede a questão 2. Se, quanto mais tardia for a transição demográfica, conforme o comentário da autora do texto acima, mais acelerada ela ocorrerá. Então, podemos dizer que no Brasil esse processo é A, acelerado,
pois a transição demográfica brasileira iniciou-se nos últimos 10 anos. B. Lento, pois a evolução do crescimento da população brasileira vem desde os tempos coloniais. C. Acelerado, pois o Brasil ainda se encontra em fase preliminar desse processo, indicando seu início recente. D. Lento, pois a população brasileira já é considerada idosa, o que indica a desaceleração nas mudanças etárias. Ou letra E. Acelerado, pois o ritmo de crescimento populacional do país é cada vez mais intenso com o passar dos anos. Nós falamos que isso não está mais intenso, está diminuindo. Lembra os gráficos só caindo, decaindo, decaindo? É isso aí. Não pode ser a letra E, não. Lento, pois a população brasileira já é considerada idosa? Não, nós não falamos que ela é idosa, somos uma população de adultos. No entanto, estamos em transição para ser considerada idosa, uma população envelhecida, beleza? A. Acelerado, pois a transição demográfica brasileira iniciou-se nos últimos 10 anos? Não, já iniciou faz muito tempo. Lento, pois a evolução do crescimento da população brasileira vem desde os tempos coloniais, nada a ver com o tempo colonial. Então só pode ser a letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Em seu processo de transição demográfica, a população brasileira registrou mudanças relacionadas à revolução médico-sanitárias. Essas mudanças provocaram a redução da taxa de dependência e a diminuição do número de idosos. B. A ampliação da taxa de natalidade e o aumento da população relativa. C. A redução da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida. D. A ampliação da taxa de fecundidade e a diminuição da quantidade de adultos. Letra E. A redução da taxa de fertilidade e a diminuição da população. Então, acertou quem colocou aí a redução da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida. Redução da taxa de mortalidade vai fazer com que as pessoas nasçam menos. No entanto, as pessoas estão vivendo mais. Isso é o processo de transição que o Brasil passa, que vai fazer com que a nossa população envelheça. A revolução médico-sanitária está dizendo também que aumentou também a qualidade de vida das pessoas. Ok? Está relacionado a isso. Vamos lá para a próxima? Questão 4. Considerando os dados sobre distribuição da população do Brasil pelo território, assinale a alternativa que indica a região que concentra o maior número de pessoas e a região menos populosa do país, respectivamente. Respectivamente quer dizer que tem que estar na mesma ordem que pede. Região concentra maior número de pessoas primeiro e depois a menos populosa. Obviamente que ninguém se surpreendeu em marcar a letra B. Sudeste é a que tem o maior número de pessoas e a Sudeste é a menos populosa. Beleza? Parabéns a todos que conseguiram detectar isso aí. Vamos para a questão 5. A maior parte da população brasileira é formada por... Professor, essa daí, professor, foi mamão com açúcar, professor. Claro que a gente sabe que é de adultos. Beleza, meu querido, olha só que bacana. Beleza, não somos mais país de jovens, somos um país de adultos, uma transição para o envelhecimento, beleza? Forte abraço e até a próxima. Tchau.